Fala minha gente, Juliano Posati, hoje nós vamos falar sobre o novo filme da Disney, Soul. Estou falando desse filme mais ou menos desde o congresso da Data Limite em 20 de julho de 2019. Ainda fiz uma brincadeira, e se a Walt Disney investisse tudo que tem, todos os seus recursos para lançar um filme que falasse da espiritualidade, da vida após a morte, do propósito, da função da vida, o que você acharia, tal, lembra? Se a The Walt Disney Company, uma das empresas de mídia mais poderosas do globo, decidisse dedicar toda a sua estrutura, seus profissionais, seus estúdios, seus parques, seus produtos de merchandising, os melhores executivos do mundo, para divulgar a eternidade do espírito humano, a palingenésia, a continuidade da vida após a morte, a possibilidade de comunicação entre os planos. Se The Walt Disney Corporation se envolvesse para criar os melhores filmes sobre a obra de Chico Xavier, de Gandhi, de Osho. Brinquei lá em 2019, pois é, a Disney está entrando com o seu sistema de streaming com esse filme assim, gritando. Mas mais do que espiritualidade e vida após a morte, esse filme fala sobre propósito. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vem comigo! Soul, da Disney e Pixar. Você já se perguntou o que faz de você, você? Do mesmo estúdio de Divertidamente, Altas Aventuras e Viva, a vida é uma festa. Aqui é o Pré-Vida, onde novas almas adquirem suas personalidades antes de irem para a Terra. Mentores como eu ajudam a encontrar sua paixão. Mas aí o que tá? Não era para eu estar aqui. Apresentando Joe. Hoje é o melhor dia da minha vida. Volte à noite, o show é às 7. Uhul! Eu fiquei com a vaga! Doroteia Williams, dá pra acreditar! Você quase morreu! Oh, desculpa! Ok, eu sei que você foi maravilhoso, mas a Terra é um porre. E 22. Eu tô super de boa aqui, eu tenho minha rotina, eu fico na minha, faço meus sudokus um pouco. Mas a vida na Terra tem tanto pra oferecer. Já tive vários mentores que falharam e têm ódio de mim. Madre Teresa. Tenho compaixão e devoção a todos. Todos menos você, te odeio. Copérnico. O universo não gira ao seu redor, está ouvindo? Maria Antonieta. Não pedi sua opinião. Insuportável. Eu vou mostrar o que está perdendo. Por exemplo, pizza. Não tem... sem olfato, sem paladar. Nem tato. Viu? Tá bom, eu já entendi. Nós temos pouco tempo nesse planeta. Eles precisam estar juntos. Seja você, a 22 brilhante e apaixonada, para descobrir o melhor da vida. Eu tô aqui sabe-se lá quanto tempo e nunca vi nada que me fizesse querer viver. Então você apareceu. Você realmente ama a vida. Tipo, eu tenho que ver isso. Soul, da Disney e Pixar. O quê? Não surta, elas estão vivas. Não vai ver ninguém sofrendo aqui. Elas já vão sofrer na Terra. Disponível em 25 de dezembro, só no Disney Plus. Cara, eu já tenho que falar o seguinte. Spoiler alert. Né? Vou dar spoiler do filme nesse vídeo. Então, se você não viu ainda e é desses que gosta de ver tudo e incólume, né? Imaculado da primeira vez, então para esse vídeo, volta depois, vai lá, assiste o filme e depois você volta. Porque aqui eu já vou falar, vou usar as coisas do filme, vou falar do filme com vocês, beleza? Então, se você não liga para isso, beleza, talvez até eu te convença ainda mais a ver esse filme da Disney. Soul, filme de animação, Disney e Pixar, aquele esquema, boa música, filme divertido, um filme que mostra a vida de um professor de música que tinha o sonho de ser um pianista de um quarteto de jazz em Nova York, não é? Mas que acaba frustrado ali, não consegue, foi sempre rejeitado pelas bandas nos testes que ele fez,
acaba indo dar aula em escola pública. E ele é muito interessante porque logo quando aparece o logotipo da Disney, né, que vem viria aquela música maravilhosa, pensa uma banda desafinada tocando aquilo, já é a banda que ele está ensinando. E quando ele consegue finalmente um teste num quarteto com uma ídola do jazz, ele, vamos dizer, passa no teste, os caras aceitam ele e ele sofre um acidente e pum. Hoje é o melhor dia da minha vida. Volte à noite, o show é às 7. Aí! Uhul! Sabe o que vai estar escrito? John Gardner! Consegui! Fiquei com a vaga! Ah! Fica em coma. Mas até aí você acha que ele morreu, não é? Por quê? Porque ele chega no plano espiritual. E, gente, plano espiritual mostrando realidades quânticas à la Walt Disney. É foda, desculpa falar, mas sou paga-pau mesmo. Muito bem feito, muito bem humorado, muito bem artisticamente, muito bem ilustrado. O plano espiritual tem sempre tons de azul, roxo, um pouco de amarelo. Você percebe que nada, absolutamente nada, foi pensado ao acaso, tudo tem uma ideia, né? Você tem certos mentores que regem o funcionamento desse plano espiritual, que em verdade são tendências ou leis quânticas, né? Eles no filme tridimensional eles aparecem monodimensionais ou bidimensionais, que é uma coisa extraordinária de bom gosto, assim. Você olha e fala, putz grila. Que estranho. O que foi? 151 mil almas vão para o além todo dia. E não há uma que eu não conte. A conta falhou. Espiritismo feito com bom gosto, sabe? Mostrado com bom gosto. Você olha e fala assim, cara, que orgulho de ver uma coisa dessa na tela da televisão. Fudido, o filme é fudido. Só que você pensa, e aí é que tá o grande segredo, na minha opinião, e também, desculpa falar, o grande problema das produções espíritas. Produção espírita, em geral, tem um tom panfletário, tem um tom de divulgação da doutrina. Cara, usou esse termo, vamos fazer arte para divulgação da doutrina. Em geral ficou brega, ficou horrível, ficou péssimo, já ninguém quer ver, etc e tal. Por quê? Claro, gente, tudo bem, vamos resguardar as coisas. Tem muita gente com boa vontade, muita gente esforçada, quer fazer, tal, não sei o que, aquela coisa ajeitadinha. Tá bom, beleza. Mas quando você vai fazer profissionalmente, você não pode levar aquela mentalidade de roteiro do ajeitadinho para a tela de cinema, senão simplesmente não vende, senão simplesmente encalha. E esse é o problema. O problema é que nós ainda conservamos muito um espírito religioso, né? Um espírito religioso, então é o pode ou não pode. Nós conservamos ainda muito um espírito medíocre, né? Mas é esforçadinho, tá bom? Né? Chama o fulano que fulano é esforçado. E nós ainda conservamos uma pira com essa coisa de porque vai investir tantos milhões num filme desse, mas devia investir para fazer cesta básica, sei lá. Cara, daí chega uma Disney e mostra como é que tem que fazer. Maravilhoso, maravilhoso. Para mim, isso é o atestado de que nós espiritualistas ainda somos muito ruins como empreendedores. Muito ruins como empreendedores. Só que mais interessante é que a Disney não para o discurso no vida após a morte, ou no quase morte, no pré-vida, etc. Ela não para. O filme vai para um cerne da questão que eu achei muito interessante. Propósito e vida. Vale a pena mesmo tudo isso só para viver? Duas coisas que estão absolutamente em alta nos dias de hoje, porque todo mundo passa por essa agonia, né? Parece que o despertar
Ele está acontecendo muito nesse sentido, né? Da pessoa olhar para a própria vida, olhar para as próprias relações, olhar para a sua profissão e falar assim, esta porra não faz sentido nenhum. Pronto. É o despertar. A pessoa começa a procurar sentido. E na busca de sentido, ela começa a procurar um propósito, uma razão, uma coisa que justifique tudo que ela faz. Tudo que ela faz. Uma coisa que justifique, não é? Ela estar nesta vida. E o filme vai tratar disso. Por quê? Quando o nosso músico protagonista tem o seu acidente, ele fica tentando voltar para a Terra, porque fala, não, morrer não, imagina, morrer, hoje que a minha vida vai fazer sentido, hoje que a minha vida encontrou um propósito, hoje que eu vou fazer o meu primeiro show, né? Ele fica tentando voltar, ele acaba por acidente caindo no pré-vida, onde as almas novas, entre aspas, estão ali sendo treinadas, recebendo habilidades únicas, que é um outro tema que eu adoro, completamente alinhado com tudo que eu tenho estudado como coach de pontos fortes. Estão procurando suas habilidades, seus talentos naturais, mas para que elas possam vir para a Terra, elas têm que vir inspiradas por um propósito, inspiradas por uma missão, inspiradas por alguma coisa que fala, uau, vale a pena viver por isto, né? E existe nesse espaço do pré-vida, as pessoas que já desencarnaram podem atuar ali como colaboradoras, como mentores. Então eles podem orientar essas almas novas para que essas almas encontrem aquilo que faz bater o coração delas para que elas venham para a Terra. Bom, acaba que por acidentes e outros, o nosso protagonista, que não estava nem um pouco interessado com isso, encontra com uma alma que também não estava nem um pouco interessada em vir para a Terra, que é a alma 22. Ela está lá repetente, até a Madre Teresa de Calcutá já foi uma mentora dela e ninguém consegue convencer a alma 22 a vir para a Terra. Tá, olha, eu já sei tudo sobre a Terra e eu não quero nada com ela. E eu achei aquilo extraordinário. Eu falei, gente, a Disney está espiando os nossos centros espiritualistas, nossas reuniões de filosofia. Porque o que eu já ouvi gente falando, tipo, ai, não era pra eu estar aqui. Ai, por que a gente não fica só no plano espiritual, etc. Resquícios dessa alma 22 falando ali pelo meio. Bom, é lógico que eles começam a trabalhar juntos e aí todo o filme se desenvolve, vale muito a pena ver, sem dúvida nenhuma. Mas o principal ponto do filme, que eu acho bem interessante e que é justamente o ponto da virada, e agora eu vou dar um puta de um spoiler, então se você tá gostando e quer muito ver o filme sem esse spoiler, para aqui, depois você volta. Mas o puta spoiler, na minha opinião, do filme, é que justamente eles vão subverter um pouco a ideia de propósito. Propósito, hoje em dia, até brinquei numa live, falei assim, cara, nós vamos lançar o programa Meu Propósito, Minha Vida, para a pessoa descobrir qual é o seu propósito, porque tá todo mundo desesperado querendo descobrir o próprio propósito e fica essa busca louca e tem que trabalhar com propósito, e tem que criar valores com propósito. E você fala, tá, né? Virou uma febre, viver por propósito, trabalhar com propósito de vida. E esse filme da Disney, ele vai justamente na direção de uma discussão que a gente tive com o Roberto Caruso. O Roberto Caruso levantou essa bola numa conversa. Vocês já viram o Roberto aqui no nosso canal, ele faz aquela doutora Vavá, uma personagem que é uma médica, mas ele também tem um vídeo muito bom aqui chamado Alegria, Nossa Força. O Roberto Caruso é humorista e ele faz humor corporativo. E nós, numa conversa na casa dele, ele falou assim, cara, hoje em dia virou uma febre essa coisa de propósito, né? Propósito, tá todo mundo ensandecido atrás do propósito, como encontrar o propósito, como satisfazer o propósito, como viver em propósito e tal. Ele falou assim, cara, sei lá, talvez não seja tão importante assim viver com propósito, que tal a gente começar a viver com valores? E isso foi muito interessante, porque no fundo, esse filme da Disney ele vai apontar para o mesmo caminho, né? E é até interessante, porque ele fala que uma pessoa, no filme, né, na história do filme, uma pessoa muito obcecada pelo seu propósito e uma pessoa muito obcecada em si mesma, em verdade, vivem numa dimensão paralela,
que eles mostram no filme. Os que estão muito obcecados consigo mesmo e com seus sentimentos negativos acabam atraindo uma espécie de tempestade ao redor de si, os famosos obsediados, né? Muito bem ilustrados no filme, eles ficam presos na ilusão mental que criam para si mesmos. Mas aqueles que estão muito obcecados pelos seus propósitos também passam pela vida sem viver muitas vezes, porque não observam os detalhes que têm valor em si mesmo. E aí é que eu voltei a essa conversa que eu tive com o Caruso e que o Caruso foi muito brilhante no que ele falou. Tá todo mundo procurando muito, ensandecido, desesperado em busca de um propósito. Que tal se a gente esquecesse um pouco isso e passasse a viver com valor? Viver com valor, valorizando aquilo que de fato tem valor na vida. E é de fato o que esse filme da Disney mostra, de uma maneira muito linda, de uma maneira muito mágica, não tanto, e eles até brincam, eles falam assim, cara, missão e propósito não tem nada a ver com a vida. São coisas diferentes, você tem uma missão, você tem um propósito, é muito legal, mas viver é mais do que ter um propósito. Viver é mais do que estar apontado para um propósito. Viver é valorizar todas as coisas da vida pelo valor que elas têm. E ao mesmo tempo, ao internalizar esses valores, valorizar a própria vida, viver a própria experiência da vida na sua plenitude. Muitas vezes a gente está focado, feito um louco, diz, não, porque essa é a minha missão, essa é a minha missão, essa é a minha missão, esse é o meu propósito, e sai atropelando a tudo e a todos. E daí deixa os pequenos detalhes passarem, as pequenas oportunidades. Olha, eu tenho feito tantas coisas, né? E eu sou uma pessoa bastante, eu diria, obcecada pelo meu propósito também, aquilo que eu reconheço como a missão do círculo, como nosso trabalho. Eu não meço energias para isso. Mas o quanto é importante observar a vida que se apresenta ao nosso redor, com os seus detalhes, com as suas pequenas coisas, seus pequenos ensinamentos. Para muito além das grandes conquistas, das grandes realizações, o pequeno que se realiza gratuitamente todos os dias diante dos nossos olhos e que muitas vezes passa desapercebido porque ou nós estamos ocupados com a nossa própria dor ou nós estamos ocupados demais com alguma missão muito maior do que aquilo. Quando, na verdade, o valor das pequenas coisas grita. Eu lembro de uma história que o John Harley contou aqui no canal pra gente. Eu entrevistei o John aqui na Fazenda Ribeirão, em Jundiaí. E o John contou assim o que Chico Xavier, numa prosa, partilhou com ele como sendo o fato mais importante ou a experiência mais importante que ele teve na vida dele. Procurem aqui, o caso mais importante, a história mais importante, o caso mais importante da vida de Chico Xavier. Vocês vão ver o John contando. Que o Chico estava para pegar um ônibus meio atrasado, ia fazer um serviço de cartório, uma criança vem correndo, gritando o nome dele, ele na dúvida acaba pedindo para o motorista ir embora, tocar o ônibus e espera, achando que pudesse ser uma urgência. E aí quando ele pergunta, e aí, o que foi? O que aconteceu, criatura, né? E a criança diz, não, tio Chico, eu só vim aqui porque eu quero te dar um beijo. E o Chico falava, esse foi o momento mais importante da minha vida. Veja que noção, que grandeza. Um homem desse, com a missão que teve, com o propósito que teve, observar nesse momento o valor desse momento, o valor em si, e o quanto aquilo engrandeceu a sua vida, o quanto aquilo transformou, obviamente, a partir da sua capacidade contemplativa de ver para além daquilo que aquele fato representava, né? Eu não tenho nem a pretensão de chegar à grandeza de Chico Xavier, mas eu entendo quando ele fala isso, porque em dezembro fui buscar meu filho na escola, o Lorenzo, e ele me deu uma flor amarelinha, daquelas que dá em todo canto, que depois vira aquela plumazinha de semente que se assopra. Ele tinha colhido uma flor daquela e falou assim, pai, eu peguei essa flor aqui é para você.
né? E a tia da escola me falou, não, ele foi no recreio, procurou a flor para te dar de presente, né? E aí aquilo me preencheu de uma maneira tão grande, eu falei, agora eu entendo um pouco o que o Chico Xavier sentiu, o valor das pequenas coisas, os pequenos atos, né? Eu até recentemente fiz a janta dele, e aí ele começou a comer e tal, eu falei, filho, tá gostoso, tá gostando? Ele fez assim e tal, e continuou comendo. Eu falei, filho, se tiver alguma coisa que você não goste, você precisa falar pro papai, porque o papai pode melhorar, né? Então se você não gostar de alguma coisa que o papai cozinhou, você fala pro papai, e o papai melhora, tá bom? Mas o papai precisa saber qual é a sua opinião. E ele disse assim, tá bom, pai, você é 10. São coisas, gente, que propósito nenhum, missão nenhuma, coisa nenhuma traria para minha vida a alegria que uma simples frase dessa trouxe, né? É o valor que cada coisa tem no seu devido lugar, no seu devido momento, no melhor momento que poderia acontecer. É você olhar para um pôr do sol, para um nascer do sol, para um cachorro, para uma fruta, para uma refeição. É você viver de corpo e alma presente a vida que é o presente para você. Percebe? Nós estamos vivendo a vida em piloto automático, nós estamos vivendo a vida em modo avião, nós estamos vivendo a vida entorpecidos, confortavelmente anestesiados, como dizia o Pink Floyd. Nós precisamos urgentemente acordar para a vida que a vida tem a nos oferecer. A vida que a vida tem a nos oferecer é o que vai vivificar o seu espírito morto, os seus dias mortos, a sua alegria morta, cansada do marasmo, cansada da rotina, cansada do não ver sentido. Comece a valorizar a vida que a vida tem para te dar. Comece a valorizar aquilo que de fato tem valor na vida. E a vida irá vivificar os seus dias. E você já não vai mais fazer parte dessa multidão de zumbis que operam em modo automático, no piloto automático, no modo avião. Pelos seus dias você vai de fato viver. Não perca as coisas boas da vida. Lembre-se de aproveitar cada minuto dela. Joey, o que é que te deu, seu abusado? Deixa eu aproveitar. Fica a minha dica. Disney Soul vale a pena ver. É espiritismo para as novas gerações, mas é muito mais do que isso. É propósito, é sentido, é valor, é filosofia orientada para a vida. E isso não tem preço. Vale a pena. Tchau, sempre avante com essa La Cosa Più Importante.